Segundo livro de Samuel, capítulo 22, nós vamos ver aqui Davi entoando um cântico de louvor, que foi um cântico que ele fez depois de Deus haver livrado tanto ele quanto todo o seu povo das mãos de Saul e de seus outros inimigos. Obviamente que a estrutura deste canto é uma estrutura de alguém que reconhece que todos os perigos, todas as dificuldades, todas as tribulações que Davi passou são reais, mas que no seu momento mais íntimo de dor, no seu momento de maior escuridão, no seu momento de maior tristeza, ele clama ao Senhor e o Senhor o ouve. E aqui é uma letra maravilhosa, né? Esse louvor ele é lindo que ele escreveu aqui, você pode dar uma acompanhada na Bíblia. Na verdade, ele vai mostrar sempre esse altos e baixos. Eu não vou ler aqui, obviamente, porque a ideia dos vídeos é fazer uma explicação do que está sendo dito. Quando a gente lidar assim com um tipo de louvor desse, a gente tem que olhar para aquele homem diante de tudo aquilo que nós já falamos até agora. Então, aquele homem que tinha acabado de enfrentar um problema terrível com Absalão, com Seba. A história do rei Davi é a história de um homem que venceu e também falhou muito. Mas um exemplo, né? A gente tem aqui numa das passagens desse cântico, né? As ondas de morte me cercaram, correntes de destruição me encobriram, as cordas da sepultura me amarraram e as ciladas de morte me envolveram, mas na minha angústia clamei ao Senhor, clamei a Deus, e do seu templo ele me ouviu. Meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então esse é o tipo de coisa que está escrito ao longo de todo este cântico, né? Davi dizendo que ele chegou na sua dor mais profunda, que chegou no seu momento mais trágico, naquele momento em que ele entendia que ele não tinha mais jeito, que não tinha mais solução, mas que Deus sempre agiu em favor dele, sempre o livrou no momento adequado. Então o que eu extraio de lição, e é uma coisa que eu tenho para alguns amigos, né, que são mais próximos, né? Eu sempre comento isso, que de tempos em tempos eu procuro fazer esse tipo de inventário pessoal. Dos períodos que atravesso na vida, das dificuldades, dos dilemas, eu paro e reflito e olho para trás no sentido de ver o quanto foi difícil atravessar alguns caminhos, mas o quanto Deus foi e continua sendo misericordioso comigo. E com isso, obviamente, eu não estou aqui criando uma doutrina para você e nem dizendo o que você tem que fazer. O que eu estou dizendo é que, assim, através da leitura bíblica, se eu vejo um personagem bíblico como Davi fazendo isso é um comportamento que eu posso adaptar na minha realidade, preservando, né, a fidelidade bíblica e dizer o seguinte: eu tenho que ser um pouco maduro para entender que eu tenho que, em tempos parar, olhar para trás e reconhecer o quanto Deus tem sido misericordioso comigo, e é este exercício que eu sempre proponho. A gratidão e o reconhecimento, mesmo naquele dia da angústia, no dia da dificuldade, no dia que você pensa que você não vai sobreviver, naquelas situações que você pensa que são intransponíveis, é neste dia, no dia da dor mais intensa, da maior dificuldade, é que você pode ter certeza que Deus está te ouvindo. E isto deveria ser sempre o nosso consolo. Para o cristão, não deveria haver consolo nenhum maior do que ter a profunda consciência de que Deus nos ouve. Mas aí pode ser que você questione: Marco, mas a gente ora e Deus não faz. Eu estou orando há 10 anos por uma situação e Deus não muda. Eu estou orando há 30 anos por uma situação qual Deus não muda. Eu não tenho nenhuma autoridade, a Bíblia não me dá essa autoridade para dizer quando é que a sua tribulação, o seu problema vai chegar ao fim. Mais ainda, eu não tenho nenhuma autoridade para dizer que o teu problema sequer vai chegar ao fim. Eu não tenho como dizer isso. E eu não vou ser leviano de dizer isso. O que eu sei é que Deus nos ouve. E sabendo que Deus nos ouve, eu tenho que ter uma profunda convicção que mesmo que eu atravesse o pior momento da minha vida, e ainda que eu venha a morrer no pior momento da minha vida, que eu não veja uma situação resolvida, eu tenho que crer que Deus está cuidando da história da minha vida. Talvez seja esse o grande desafio moderno para o cristão: ter uma vida de gratidão, mesmo em meio aos piores problemas, ainda que as coisas não estejam de acordo com o que essa pessoa gostaria que estivessem, e ter uma vida de fé, porque a vida de fé não é aquela vida que você faz as coisas sem medida. É justamente a continuar crendo em Deus, continuar acreditando que Deus é Deus, ainda que nada esteja mudando no tempo que você queira, e ainda que você tenha que lidar com essa realidade, e certas coisas você não vai ver em vida. Isso é uma realidade. Então, o cântico de Davi me ensina a olhar para trás, a ser grato por tudo o que tenho passado, que eu acho que é o que você deveria também fazer,
mas mais do que isso, crer que Deus está nos ouvindo.